O bloqueio das contas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais levantou um debate sobre os limites do controle feito pelas empresas que prestam esse serviço. Aqui no Brasil, a Justiça da Paraíba condenou o Facebook a indenizar uma usuária por ter bloqueado indevidamente a conta dela no Instagram. O uso das redes sociais como forma de negócio é cada vez mais comum no Brasil e o bloqueio de uma conta pode provocar grandes prejuízos. Foi o que ocorreu com uma influenciadora digital na Paraíba. Segundo ela, em junho de 2018, próximo ao Dia dos Namorados, a conta dela no Instagram foi bloqueada sem nenhuma justificativa. Na Justiça, a empresa alegou que a usuária desrespeitou as normas que proíbem postagens de nudismo. Mas, segundo o juiz que analisou o caso, a rede social não conseguiu comprovar as alegações e, por isso, foi condenada a pagar indenização por dano moral no valor de R$5 mil. Quando se constatar que essas plataformas das redes sociais agiram em desconformidade com as normas, especialmente o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, agindo com censura, violando a liberdade de expressão, violando a liberdade de opinião, então ele poderá se sujeitar às sanções pertinentes, no caso, a indenização por dano moral e também a obrigação de fazer, no sentido de reativar a conta que foi indevidamente bloqueada. Até mesmo usuários mais famosos e poderosos estão sujeitos a polêmicas envolvendo bloqueios nas redes sociais. No Facebook e no Instagram, as contas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foram suspensas por tempo indeterminado. No Twitter, a medida ainda é temporária. A decisão ocorreu depois dos ataques à sede do Congresso americano. A justificativa das plataformas é de que Trump violou os termos de uso das redes sociais. O presidente postou vídeos com mensagens de incentivo aos atos antidemocráticos e reafirmou sem provas que as eleições no país haviam sido fraudadas. O juiz da Paraíba ressalva que não analisou de perto o caso de Trump, mas afirma que, comprovadas as irregularidades, o presidente deve se submeter mesmo aos termos de uso das redes sociais. Quando essas regras são de alguma forma descumpridas por esse usuário, com postagens ofensivas, inadequadas ao uso, o administrador dessa plataforma pode agir para coibir essa prática, seja por meio da exclusão da postagem que tenha se considerado descumpridora dessas regras, pode também advertir o usuário, como também pode suspender temporariamente a conta ou até mesmo bloquear definitivamente essa conta. Nós acompanhamos na reportagem 2 casos distintos de pessoas extremamente diferentes. E para entender melhor como os direitos e deveres dos usuários das redes sociais e das empresas, vamos conversar com o advogado Francisco Gomes Júnior, que é especialista em direito digital. Doutor, muito bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Doutor, quando a gente faz a inscrição numa rede social, a gente se cadastra, tem um termo de uso, são aquelas letrinhas pequenas, um contrato longo, que às vezes a gente nem percebe que está aceitando alguns termos e para utilizar a gente acaba aceitando, né? Essas regras, esses termos de uso são que norteiam, por exemplo, esses bloqueios como aconteceu nos Estados Unidos? Sim. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, a nossa relação com a rede social, ela é uma relação contratual. Ela é uma relação de um ente privado, a pessoa física sua, com outro ente privado, que é a empresa que representa a rede social. Então, aqueles termos que nós concordamos no início são as regras, é o contrato que a gente tem com a rede e é o que a gente deve seguir. Então, ali já estão, por exemplo, o que eu posso postar, o que eu não posso postar, o que é ofensivo e o que não é ofensivo, estão nessas regras. Mas é importante a gente ressaltar também o seguinte, além das regras privadas, eu tenho uma grande regra pública, que é a regra da Constituição Federal, que me proíbe de postar. Eu tenho liberdade de expressão, mas eu não posso ser anônimo e também não posso postar condutas que são atípicas, ou seja, condutas típicas que sejam crime, como crime contra a honra, etc. e tal.
A Constituição Federal, cada país tem a sua, e a gente sabe que as redes sociais elas são únicas, né, na rede mundial de computadores. As regras elas precisam ser de país a país? Como funciona isso? Cada país tem a jurisdição para tratar dos problemas dentro do seu território, que é a jurisdição territorial. Mas, além disso, nesse caso específico das redes sociais, em que elas são globais, você tem declarações, como a própria Declaração dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos Fundamentais, que prevêem a liberdade de expressão para os países democráticos, países que aderirem a essa declaração, e prevê também que é vedado o anonimato, o que, no nosso caso, a nossa Constituição repete exatamente isso. Liberdade de expressão com vedação do anonimato, o que significa que me expresso da forma que quiser, mas arco com as consequências, assumo as consequências se cometer algo que extrapole os limites, seja do contrato, seja da lei. Tendo uma relação contratual, doutor, é importante que a gente se atente na leitura dos termos de uso, esse que a gente negligencia na hora de se inscrever na rede social? Sim. Os termos de uso vão ser cada vez mais importantes, não só na rede social. Quando a gente entra em um determinado site para ler notícias, a gente já dá ali uma autorização para a utilização dos cookies, ou seja, para que eles consigam armazenar dados sobre a sua navegação na internet. Então, você tem que analisar cada um dos termos com cuidado, e isso cada vez mais. Às vezes a gente pode ser surpreendido com o uso, inclusive, das nossas informações pessoais, sendo que a gente mesmo autorizou sem sabê-los, né? Sim. Só que pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, tudo que for referente ao seu dado pessoal, você tem que consentir antes, de forma inequívoca. Não basta eles obterem uma autorização genérica ou algo que você nem sequer tenha atentado para isso, para com isso justificar o uso dos seus dados. Você aí tem o direito de judicialmente pedir a exclusão desses dados e, se sentir prejudicado e tiver prova, indenização por dano moral e material. Em casos de perfis fakes, né, onde as pessoas utilizam o anonimato para cometer crimes pelas redes sociais, há como fiscalizar isso? Hoje a gente tem uma justiça cibernética atuante nesse sentido? Em primeiro lugar, a fiscalização tem que partir da própria plataforma. Isso que algumas redes estão fazendo agora, banindo contas, excluindo postagens, é, digamos assim, a autorregulamentação. Elas mesmas fazem esse primeiro monitoramento. Se elas não conseguirem captar nesse primeiro monitoramento nenhuma violação, outros órgãos, por exemplo, os de defesa do consumidor, quando houver afronta ao consumidor, as delegacias de crimes informáticos e cibernéticos também têm que apurar. Nós ainda não estamos devidamente estruturados para isso. Então, seria interessante a gente contar, inclusive, com a ajuda da OAB, de outras entidades civis que possam fiscalizar, através de suas comissões, essas violações e denunciar. A gente, como usuário, se deparando com violações nesse sentido, a gente pode ir lá no denunciar perfil também, né? Pode. Você tem sites de denúncia na própria internet e você tem a denúncia pessoal, que basta você ir a qualquer delegacia de crime informático, ou, se não houver na sua região uma delegacia comum, e registrar a notícia desse crime. Ótimo. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça, doutor. Obrigado, boa tarde.